Oi pessoal, meu nome é Juliette, eu sou professora de Biologia do canal Me Ajuda Aí e hoje a gente vai falar sobre outro assunto que é muito popular no Enem. E ele é um assunto que você deve saber porque acontece demais aqui no nosso país. É a doença de Chagas. Então, se você precisa estudar a doença de Chagas, fica comigo que a gente vai começar a falar sobre isso agora. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o que é a doença de Chagas. A gente vai falar um pouquinho sobre o reino protista e os protozoários, as suas características mais gerais. A gente vai falar sobre como acontece o contágio para causar a doença de Chagas. A gente vai falar sobre os sintomas da doença de Chagas. A gente vai falar sobre a prevenção e alguns tratamentos existentes para a doença de Chagas, tá? Antes da gente começar a nossa aula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no meu canal. É uma coisa que demora segundos para você e vai me ajudar por muito tempo a produzir mais e mais conteúdos para vocês. Não esquece de clicar no joinha e de deixar comentários, porque eu adoro receber os comentários de vocês, me deixa muito feliz, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela tem esse nome, né? Mas ela também pode ser chamada de chaguismo, ela também pode ser chamada de mal de Chagas, ela também pode ser chamada de trypanossomiase americana, tá? Ela tem esses nomes populares aí. Ela é chamada de doença de Chagas ou mal de Chagas porque ela foi descrita pela primeira vez, né, com maior clareza, por um cientista médico brasileiro chamado Carlos Chagas, tá? E aí, por isso, ele colocou o nome dele na doença, chamando assim ela de doença de Chagas, certo? Antigamente era muito comum que os cientistas ou os médicos colocassem os nomes deles mesmos na descoberta deles, para esse nome ficar, né, eternizado. Olha que maravilha, né? Agora o nome do cientista vira o nome de doença, mas eles acham isso o máximo, tá? A gente estima que mais ou menos 6 milhões de pessoas estão infectadas na América Latina. Então tem muita gente que ainda é infectada pela doença de Chagas. Então ela é uma doença relativamente comum, principalmente na região norte e nordeste do nosso país, né? Por conta das condições das habitações e por conta também da proximidade com as florestas, tá? E ela é uma doença que pode causar a morte de muitas pessoas, tá? Então vamos agora começar a falar um pouquinho sobre a doença de Chagas e como ela é causada, né? O que acomete uma pessoa que tem o mal de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada por um protozoário. Então vamos falar antes só um pouquinho do que é um protozoário. Então lá nas aulas passadas, quando a gente falou do sistema de taxonomia de Linneu, a gente falou que existiam 5 grandes reinos, certo? E dentro desses 5 grandes reinos, um desses reinos é o reino protista. E esse reino protista, ele abriga os protozoários e as algas, certinho? Se você perdeu essa aula, clica aqui em cima, vai aparecer uma abinha para você se inteirar um pouquinho sobre taxonomia, que é super importante para entender biologia, tá? Então, dentro desses 5 grandes reinos, um desses reinos é o reino dos protozoários. E qual é a característica dos protozoários? Então, todos os protozoários, para ser protozoário, ele precisa ser unicelular. Unicelular, ou seja, eles são formados de apenas uma célula. Então, bastou ter uma célula para que ele seja um ser vivo. Então, eles são microscópicos, né? A gente só consegue ver com o uso de microscópio. Outra característica dos protozoários é que eles são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem fabricar o próprio alimento, né? Eles não são como as plantas, né, que são capazes de fazer fotossíntese. Eles precisam se alimentar de algo. Algumas espécies de protozoários são parasitas, é o caso da doença de Chagas, né, causada por um protozoário parasita, e outros protozoários são protozoários de vida livre, ou seja, eles não acometem ninguém com nenhuma doença, eles têm uma vida livre, certinho? Então vamos falar agora do protozoário que causa a doença de Chagas.
O protozoário que causa a doença de Chagas, ele é chamado de Trypanosoma cruzi. Nossa, lá vamos aos nomes maravilhosos que a biologia nos dá, né? Trypanosoma é o gênero e cruzi a espécie. Esse protozoário, ele tem como hospedeiro intermediário, e veja bem, hospedeiro intermediário significa que ele vai se hospedar naquele animal por um tempo, mas ele só vai completar o ciclo de vida reprodutivo dele em outro hospedeiro, que a gente vai chamar de hospedeiro final. O Trypanosoma cruzi tem como hospedeiro intermediário um inseto triatoma chamado barbeiro. A gente tem pelo menos 3 tipos de insetos que são do mesmo gênero que podem causar o mal de Chagas, tá? Esse inseto barbeiro, ele é relativamente grande e ele também teve esse nome por causa do Dr. Carlos Chagas, tá? Ele que colocou esse nome no inseto. Ele tem um hábito noturno. Então esse animal, ele se alimenta de sangue, né? Mas ele se alimenta durante a noite, certo? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre a transmissão. O Trypanosoma cruzi, né, esse protozoário flagelado, ele pode estar vivendo no interior do sistema digestório dos insetos barbeiro, tá? Esse inseto barbeiro, normalmente, ele fica o dia inteiro abrigado nas frestas daquelas casas de palafita, né? Ou aquelas casas de barro. Então, ele se esconde ali no meio dessas frestas e fica ali o dia inteiro e sai à noite para se alimentar, tá? Além de se esconder nas frestas das casas, o barbeiro também pode se esconder aí, né? Em palmeiras, tá? Aqui ele fica entre os galhos das palmeiras. Ele também pode se esconder em cascas e troncos de árvore, embaixo de pedras e ninhos de pássaros, tá? Mas é muito comum que ele se esconda nessas casas de palafita. Além da picada do inseto barbeiro, as pessoas podem se contaminar e contrair a doença através de transfusões de sangue. Se esse sangue estiver contaminado, né, com o sangue de alguma pessoa que tem o mal de Chagas, essa pessoa também pode ficar doente, tá? Normalmente, né, usualmente, quando você faz uma doação de sangue, eles fazem uma bateria de exames do seu sangue, né, para saber se tá tudo bem. E se não tiver tudo bem, eles te ligam para falar, olha, não tá tudo bem, vem aqui dar uma olhadinha, alguém vai falar com você. Mas pode acontecer por transfusão de sangue, tá? E pode acontecer também pela alimentação. Ultimamente, a gente vem observando novos casos de doenças de Chagas relacionadas à alimentação, tá? De alimentos in natura, como, por exemplo, a cana-de-açúcar e o açaí, né? Que são alimentos que a gente não pasteuriza, a gente não ferve, né? A gente come eles in natura, naturalmente, né? Então o açaí é colhido lá, né, das palmeiras, onde a gente pode ter, então, bastante barbeiro, né? E aí, esse Trypanosoma cruzi pode estar contido naquele alimento, a pessoa se alimenta e aí acaba ficando doente. A mesma coisa a cana-de-açúcar, né? Se a cana-de-açúcar ali for triturada e estiver ali um barbeirinho, e esse barbeiro está contaminado com Trypanosoma cruzi, e a pessoa toma essa cana-de-açúcar, né? Ela também pode ficar doente. Então, tem que prestar bastante atenção nisso aí, certo? Ok, pessoal, a gente também tem a doença de Chagas sendo transmitidas de mães para filhos, ou durante o parto, ou durante a amamentação dessa criança, tá? Isso também pode acontecer. Então, normalmente, quem mora nessas casas acaba dormindo, né, na cama, coberto, né? Ou se cobre parcialmente, e aí o barbeiro, ele normalmente, não sempre, mas normalmente ele vai picar essa região do rosto, por isso o nome, né, que o doutor deu de barbeiro, porque normalmente ele pica essa região do rosto das pessoas, que é a região que está descoberta, tá? Quando o inseto pica a pessoa, ele defeca no local, então ele dá uma cagadinha ali no local, no rosto da pessoa, tá? E normalmente a pessoa, não dormindo, né, acaba coçando a região onde ela foi picada e tem as fezes do barbeiro. E eu não falei pra vocês que
O Trypanosoma cruzi vive dentro do sistema digestório, então quando o barbeiro pica a pessoa, ele solta ali o protozoário no meio das fezes. Quando a gente coça, esse protozoário invade a corrente sanguínea e aí a pessoa está infectada pelo Trypanosoma cruzi. Então, o homem é o hospedeiro final do Trypanosoma cruzi, tendo como hospedeiro intermediário o inseto barbeiro. Presta atenção um minutinho. Eu falei para vocês que o inseto, o barbeiro, ele pode estar contaminado, Pode estar contaminado significa que nem todos os insetos estão contaminados. Como ele faz para se contaminar? Bom, ele pode picar um ser humano que está doente, mas ele também pode picar cães, gatos, roedores, gambás, que também podem estar contaminados com Trypanosoma cruzi. Então, toda vez que o inseto pica uma pessoa ou um animal contaminado, ele se reinfesta, ele se infesta, com a fase intermediária da vida do Trypanosoma cruzi, e aí ele vai picar outras pessoas, e assim a gente vai continuando o nosso ciclo, Ser humano, aí o barbeiro pica, passa para outro ser humano, o barbeiro pica, passa para outro ser humano, ou animal, e assim por diante. Quando a gente fala que o barbeiro é o transmissor, isso não significa que ele é o que vai te causar a doença. Então, atenção aí no Enem, Ou em qualquer prova, Se eles perguntarem para vocês quem é o agente etiológico da doença, quem é o agente causador. Etiológico é a mesma coisa de quem vai causar a doença. Aí, quem causa a doença é o protozoário, o Trypanosoma cruzi. Mas se lá na prova tiver assim, quem é o transmissor? Quem é o transmissor? O transmissor é o barbeiro. Então, o barbeiro causa a doença de Chagas? Não. Quem causa a doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. O barbeiro, ele é o vetor, o transmissor da doença. Às vezes, o vestibular vem lá com uma questão, e em vez de ele colocar para vocês transmissor, ele vai colocar vetor. Então, vocês têm que saber essas palavras difíceis também, Ou então, em vez de ele colocar causador, ele vai colocar agente etiológico. E aí, se você não sabe, você fala, não sei o que significa isso, já é uma questão que você, na verdade, saberia. Então, presta atenção nisso aí, Ok, então vamos falar agora sobre os sintomas de uma pessoa doente, Então, logo depois que o barbeiro picou a pessoa, defecou, fez cocô ali, você coçou, esse Trypanosoma cruzi, ele vai entrar lá na sua corrente sanguínea e aí você vai ter um período de incubação, É um período onde você não tem sintoma nenhum. Esse período de incubação, ele pode durar de 1 a 2 semanas. E quando a gente fica doente por causa de transfusão de sangue, normalmente o período de incubação é de 40 dias. Passadas essas 2 semanas, a gente então vai para a fase aguda da doença. Então a gente vai dividir aí em período de incubação, fase aguda e fase crônica, A fase aguda da doença é quando a pessoa começa a ter alguns sintomas que podem estar relacionados a outras doenças, mas a gente tem que ficar de olho. Então, quais são esses sintomas? Febre. Então, a pessoa pode ter uma febre prolongada, não é uma febre extremamente alta, mas é uma febre que beira aí os 37, 38 graus, mais ou menos, durante 7 dias. Então, é uma febre que não passa, É uma febre muito prolongada. Outra coisa que a gente começa a perceber é que o local onde a pessoa foi picado, ele pode inchar, E aí, se for aqui, olha, a gente tem um inchaço na parte de baixo dos olhos, ou a gente pode ter inchaço nas pernas, aumento do fígado e aumento do baço. Outra coisa que pode acontecer durante a fase aguda é o aumento do coração, O coração, ele é formado aí por um músculo chamado miocárdio e por uma película que recobre aí chamada pericárdio. E essas regiões, tanto o músculo miocárdio quanto o pericárdio, eles podem inflamar, certo? Isso tudo está acontecendo porque o protozoário, ele está circulando na corrente sanguínea do indivíduo. Então, enquanto ele estiver circulando na corrente sanguínea do indivíduo, a gente tem todos esses sintomas acontecendo. Passada
da fase aguda, a gente vai começar então a ter a fase crônica da doença. E quais são os sintomas da fase crônica? Na fase crônica, a pessoa começa a ter problemas cardíacos, tá? Essa inflamação aí do miocárdio e do pericárdio começa a ficar muito severa e a pessoa tem insuficiência cardíaca. Pode acontecer dessas pessoas morrerem, né, por causa de problemas cardíacos mesmo, infartos ou alguma insuficiência cardíaca. Ela também pode apresentar problemas digestórios, tá? Ela também começa a apresentar problemas digestórios severos. A doença de Chagas, ela não tem cura, ela tem tratamento, mas cura ela não tem, infelizmente, tá? E quais são os tratamentos? Bom, se utilizam aí alguns remédios para que a pessoa, ela retarde esses problemas relacionados ao coração e ao trato digestório, tá? Essa pessoa vai tomar esses remédios continuamente ao longo da vida dela. E como a gente pode prevenir a doença de Chagas? Bom, a prevenção é feita quando você coloca telas de proteção nas casas para que o barbeiro não consiga entrar dentro da sua casa, né? Também é importante que essas casas, né, que são casas normalmente de regiões um pouco mais carentes ou de pessoas que vivem muito próximas à floresta, elas também são importantes que elas durmam, né, com aquele mosquetão, né? Então a cama fica sempre coberta com aquela tela, com aquele mosquetão, para que o barbeiro não entre ali durante a noite. Lógico que isso tem que ficar o dia inteiro coberto, né? A cama não pode ficar desprotegida. Então, a gente pode aí prevenir, né? Cuidando bem dessa região aí das casas. A gente também recomenda que as pessoas onde elas sabem que existe, né, que pode existir esse inseto barbeiro, que elas utilizem roupas de mangas compridas, que utilizem repelentes, para que elas também se previnam dessa picada desse animal, tá? E aí a alimentação, a gente também tem que cuidar dessa alimentação, né? Evitar de comer esses alimentos in natura. Bom, então o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu hoje que a doença de Chagas, ou mal de Chagas, ela é causada, né? Causada por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi, que pode estar vivendo num hospedeiro intermediário, um inseto chamado barbeiro. Essa doença não tem cura, ela tem tratamento com medicamentos, dependendo das pessoas, né? E ela pode ser transmitida pela picada do inseto barbeiro, que defeca no local da picada e aí esse Trypanosoma entra na corrente sanguínea. Ela também pode ser acometida por conta de alimentação, né? Açaí, caldo de cana, alimentos in natura que poderiam estar aí contaminados com o barbeiro ou com o Trypanosoma cruzi, né? A gente também tem outro tipo de transmissão que é por causa de transfusão de sangue de pessoas que tinham um sangue contaminado ou da mãe contaminada durante o parto ou amamentando aquela criança, certo? Qual é o sintoma da doença de Chagas? A doença de Chagas, ela tem um período de incubação, onde a pessoa não sente absolutamente nada, e depois ela pode ter a fase aguda da doença, febre, dores no corpo, inchaço nas pernas, inchaço no local da picada, inchaço nos olhos. Ela tem problemas relacionados ao coração, né? O coração começa a ter uma inflamação e depois na fase crônica ela tem problemas gastrointestinais e problemas cardíacos graves, certo? A doença de Chagas não tem cura, ela só tem tratamento e a maneira que a gente tem de prevenir a doença de Chagas é evitar o contato com esse inseto barbeiro. Então, casas onde o barbeiro se esconde, elas precisam estar protegidas com telas. As pessoas que sabem que moram em regiões onde existe o barbeiro devem usar repelentes, roupas de manga comprida, evitando esse contato com um animal. Certo, pessoal? O que faltou agora foi descobrir uma maneira mais legalzinha, né? Mais fácil da gente nunca mais esquecer quais são as características da doença de Chagas. E não tem coisa melhor do que cantando. Existe uma música, uma paródiazinha de doença de Chagas que eu sempre faço com os meus alunos e eles nunca mais esquecem e eles estão aí cantando para vocês. Então, com vocês, os meus queridos e amados ex-alunos. Doença de Chagas ataca o coração.
O barbeiro faz a transmissão. Tripanossoma cruzi é quem causa a lesão. Tripanossoma cruzi é quem causa a lesão. Doença de Chagas ataca o coração. O barbeiro faz a transmissão. Tripanossoma cruzi é quem causa a lesão. Tripanossoma cruzi é quem causa a lesão. Doença de Chagas ataca o coração. O barbeiro faz a transmissão. Tripanossoma cruzi é quem causa a lesão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido tudo sobre doença de Chagas. Essa doença cai super no Enem. Decora a musiquinha, essa musiquinha é chiclete, vai ficar na cabeça de vocês para sempre. Vocês vão fazer prova cantando doença de Chagas, com certeza, tá? Não esquece de deixar sua curtida, não esquece de deixar seu comentário. Eu adoro receber os comentários de vocês. E se inscrevam, gente, não custa nada e me ajuda demais, certo? Até a próxima aula, pessoal! Boa prova, tchau, tchau!